Neste vídeo vamos falar sobre Alexander Barbosa, pode vir para o Galo mesmo ou não? Vamos falar sobre isso? Bom, vamos lá, vamos ver aqui. O Everton Guimarães trouxe uma notícia sobre a questão do Alexander Barbosa no Galo e o Nicola, ele trouxe uma atualização e ele trouxe toda a situação, tá? O que aconteceu, o que está acontecendo, ele está renovando ou não com o Botafogo, que isso é muito importante. Vamos ouvir aí o Jorge Nicola. Alexander Barbosa, ótimo zagueiro do Botafogo, 31 anos de idade, está no clube desde 2024, quando chegou sem custos do Libertad. Pois bem, o Barbosa tem contrato com o Botafogo somente até dezembro, e já existia uma renovação muito próxima, o contrato seria estendido até 2029. No Botafogo ele ganha 700 mil mensais e exige uma valorização que seja acompanhada de tudo que ele representa para o time. Dá para dizer que o Barbosa é hoje uma das principais lideranças dentro e fora de campo. Nas últimas semanas, a renovação estagnou, ninguém sabe ao certo o motivo. E o que dá para contar é que o empresário do Barbosa tem sugerido o atleta para alguns dos principais clubes do país. O nome do Barbosa chegou à mesa do Galo. Dá para assegurar que não existe negociação no momento, até porque se o Atlético fizer proposta ao Barbosa para um pré-contrato, o Atlético pode ter problemas na FIFA acusado de assédio. Mas é um nome que vem sendo estudado, analisado, observado no Atlético a partir da metade do ano. Se até lá não houver a renovação do contrato entre Barbosa e Botafogo, o jogador fica à disposição para assinar um pré-contrato com o Galo ou com qualquer outro clube do país. Só para completar, R$700 mil por mês é seu salário. Barbosa pretende ultrapassar a marca de R$1 milhão por mês, especialmente se sair livre do Botafogo, porque a partir daí ele vai poder cobrar à luva o prêmio pela assinatura do contrato, temporada atual de titularidade absoluta, desde que chegou ao Botafogo, 122 partidas, 4 gols e 3 assistências. Vocês gostam do Barbosa? Caberia no Galo? Eu acho que sim, ó. Tá na tela aí o Alexander Barbosa, avaliado em 5 milhões de euros, 31 anos. E dá uma olhada, ele tem aqui, ó, no contrato, ó, até 31/12/2026. Então, de fato, o contrato dele se encerra no final desse ano, né? E ele é titular, para esse ano esquece, né? Ele vai completar os 12 jogos aí, até a parada para a Copa do Mundo, isso é fato. E vai jogar no Botafogo. O Botafogo não libera ele esse ano também. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, tá aqui, ó. Os clubes que ele passou, River Plate, Independente, Libertad. A gente tem que lembrar uma coisa, Beto, mas é impossível ele sair do Botafogo. Gente, dá uma olhadinha nas notícias, olha o que está acontecendo no Botafogo. O John Textor já falou que a dívida do Botafogo é de 2,7 bilhões, já tem lá uma possibilidade até de mais transfer ban, lá que o Lyon entrou e tudo na FIFA. Então, assim, a situação do Botafogo tá uma coisa bizarra. Então, eu não duvido que o Barbosa e que muito em breve um outro jogador comece a querer sair mesmo. Até aqueles jogadores que foram campeões lá comecem a querer sair, porque a situação lá não tá fácil não, tá bem estranha. Agora, sobre o Barbosa, algo também. Primeiro, seria uma boa? Seria. Eu acho que é um ótimo zagueiro, apesar da idade também, né? Seria um ótimo zagueiro, seria sem custos pro ano que vem. Seria uma boa, claro. Só que aí é aquele negócio, né? Eu sempre vou lamentar, né? Se o Atlético estivesse assistindo a gente aí, né? O Acosta já estaria no Galo, na verdade, né? Ao invés de ter ido pro Fluminense, que a gente falou. O Barbosa estaria no Galo. Foi de graça pro Botafogo, tá, gente? Como você ouviu aí, o Barbosa saiu do Libertad e foi de graça pro Botafogo. E sabe quem falava do Barbosa demais? Aqui, ó. Web Rádio Galo, com, principalmente, óbvio, Bruno Garcês. Falamos muito do Barbosa. E saiu de graça, né? E foi ser campeão lá no Botafogo. Poderia ter vindo ser campeão no Galo. Mas tá aí, seria uma boa ou não, Barbosa no Galo? Comenta aí o que você acha, chegando no ano que vem. Você acha isso impossível? Eu não acho, acho difícil, muito difícil. Eu não vou ficar enganando ninguém que, nós tá chegando, não. Acho muito difícil. Mas impossível, vendo o que tá acontecendo no Botafogo, eu não acho não. Se ele não renovar esse contrato aí, chegar no meio do ano e não renovar o contrato, sei não, hein? Não sei não. Mas eu acho ainda muito difícil, né? O Botafogo, ele gosta do Botafogo e tudo. Pode ser que eles consigam essa renovação. Vamos aguardar. Boas notícias, né? Uma, principalmente, que é o retorno do Maicon. Olha aí, o próprio Atlético postou. Após recuperação de lesão na panturrilha esquerda, o meio-campista Maicon foi liberado pelo DM e está à disposição do técnico Eduardo Domingues para a sequência da temporada. Bom retorno, Maicon. Tá aí, ó. DM informa, então o Maicon está de volta, né? E ele, que vinha até jogando bem, poderá ajudar o Atlético agora, até porque vamos ter uma sequência bem pesada. Então, quanto mais jogadores, né, voltarem, quanto mais jogadores o Barba tiver à disposição, melhor, porque ele vai precisar utilizar muitos jogadores nesse momento. E amanhã,
pro jogo aí diante do Atlético Paranaense, tá aqui, ó. Somos 20 mil, já temos 20 mil torcedores aí garantidos para a partida contra o Atlético Paranaense. É domingo de Páscoa, mas ainda assim, 5h30, ótimo horário. Dá pro pessoal almoçar com a família tranquilamente e depois ir pro jogo do Galo. Então bora, gente. Bora que o Atlético, né, conseguiu uma vitória espetacular contra a Chapecoense e precisa da gente. O lugar de torcedor atleticano é no estádio, beleza? Então bora pro estádio aí. Já tem 20 mil, mas tem que ter 40. Tá bom? E aí, o que você acha? Concorda comigo? E o Maicon, pra você, já volta como titular ou não? Fomos surpreendidos, né? Se podemos falar dessa maneira, de Bernat titular e Scarpa mais uma vez no banco de reservas, né? Depois de um longo assim, né? Longo nem tanto, mas um período legal, 9 sessões de treinos, né? O Scarpa reserva do time e não só desta vez, mas em várias outras oportunidades o Scarpa segue sendo reserva do Galo. E muitas pessoas questionam isso nas redes sociais, me perguntam e eu vejo o pessoal comentando. Ô, gente, fui apurar e é o seguinte, aqui, primeiro, quem tá falando é a pessoa que defende a titularidade do Scarpa. Eu não acho o Scarpa pior do que o Igor Gomes ou o Bernard, tá? Eu coloco o Igor Gomes e Bernard muito abaixo do Scarpa. Quem me conhece, me acompanha no canal aqui assiduamente, sabe o que eu penso a respeito do Igor Gomes, sabe o que eu penso a respeito do Bernard, tá? E eu fico muito incomodado quando eu vejo que o Scarpa, o potencial gigante, é banco, é um desperdício, foi gasto um dinheiro, foi feito um investimento, o salário não é baixo, né? Gerou toda uma expectativa. O Scarpa, a verdade gente, a verdade por mais que eu elogie o jogador, ainda tenho esperança na capacidade dele, na performance e tal, eu não sou burro e também não vou negar para vocês aqui que o Scarpa tá devendo, de certa forma ele deve no Galo. Teria que ter jogado mais, poderia ter jogado mais, né? Pelo que foi investido, pela expectativa, pelo que jogou no Palmeiras, pelo valor de salário e pela estrutura que ele tem à disposição, né? O Scarpa ele ainda não emplacou com a camisa do Galo. A verdade é essa, ele vive e viveu de lampejos com a nossa camisa, né? O Scarpa nunca teve uma regularidade, 4, 5, 6 jogos em sequência atuando em alto nível, nunca teve. Faz um gol, dá uma assistência, tem um lampejo, apaga, some, desaparece. Aí volta, faz um gol, tem um lampejo, a gente pede titular, aí no outro jogo volta aquela apatia, aquele jogo contra o Vitória não sai da minha cabeça lá no Barradão, uma apatia absurdo, né? Mas, aí saindo um pouco da esfera de opinião e entrando aqui agora o que a gente quer falar sobre informação, eu pergunto para as pessoas, gente, por que o Scarpa não tem regularidade, não tem sequência, não tem titularidade no Galo? Aí as pessoas me falam, já passou fulano, Beltrano e Ciclano aqui com ele. Vários técnicos, Cuca, Milito, Sampaoli, Barba, e o Scarpa segue não tendo continuidade. Não vou falar titular, porque já foi titular em vários jogos, mas continuidade como titular do time, o Scarpa não vem tendo. Por quê? Porque falta ao Scarpa intensidade, contundência, vontade no dia a dia, no treinamento. Tá? O Scarpa, no treinamento, ele é basicamente o que ele foi contra o Vitória no Barradão, aquilo ali. É um jogador que não dá sangue, não dá vontade no treinamento, não é. E a gente vivendo aí, né, um momento grande, principalmente no Galo, de estrangeiros, né? Milito, Sampaoli, o Barba, Kudê, enfim, nos últimos anos tivemos bastante, o turco, bastante gringo aqui. O gringo ele gosta mais no dia a dia daquela vibração, daquela intensidade, aquele cara que treina com vontade, com força, com gana, com garra. Né? Tô falando que o Scarpa é chinelinho, tô falando nada disso não, fica trotando, não é isso não. Só que o Scarpa ele não tem aquela, sabe, aquela intensidade. Aí vocês perguntam, nossa, o Bernard é leão de treino. O Bernard é leão de treino. Aquele Galo e Cruzeiro na final do Mineiro, que o Bernard foi titular e aí surpreendeu a torcida atleticana inteira, o Bernard, a informação que a gente teve, que no treinamento ele convenceu para ser titular. Ele teve uma semana espetacular de treino, treinou forte, treinou com vontade, com intensidade. O Scarpa não é dele, o estilo dele. É meio que eu não preciso provar para ninguém, podemos dizer assim? Não sei se é um exemplo, se é uma analogia legal, mas é tipo isso. O Scarpa no treinamento ele não tem aquela, sabe, um sanguinho a mais ali. É por isso, gente, até hoje, tá? Não sei amanhã, não sei se amanhã o Scarpa vai ser titular, não duvidaria, o Barba não tem muito essa questão de repetir time, né?
Mas eu tô falando de hoje para trás. O vídeo está sendo gravado no sábado, tá? Dia 4 de abril, tá? Tô falando de hoje para trás. De hoje para trás, por que o Scarpa não tem regularidade, não tem contundência, sequência no time titular do Galo, passando vários técnicos? Porque no dia a dia é um jogador que... sabe? Então é isso, tá, gente? A questão do Scarpa, explicando aqui pra vocês e também pra mim, porque eu também sempre me pego nessa dúvida e eu elogio muito o Scarpa, vocês sabem disso, sirvo até de vidraça por diversas vezes de elogiar tanto, porque na minha cabeça não entra um cara como o Scarpa ser reserva pra Bernard e Igor Gomes. Só que aí a gente vai apurar, a gente descobre isso daí. Beleza, galera? Então, acredito eu que muitos que estão assistindo esse vídeo têm essa dúvida, né? E tá esclarecido aí pra vocês a situação do Scarpa. E hoje eu tô trazendo aqui mais bastidores, tá? Vocês que estão aí, acompanham o Galo e tal, nas redes sociais, o Pedro Daniel tem viajado com frequência com o elenco do Galo. Então, por exemplo, Galo e Chapecoense, o Pedro Daniel tá lá. Galo e Vitória, Barradão, Salvador, Bahia, tá lá, Pedro Daniel. Galo e Grêmio no Rio Grande do Sul, tá lá, Pedro Daniel. Galo e Flamengo, Maracanã, tá lá, Pedro Daniel. Galo e clubes da Sul-Americana, fora do país, Pedro Daniel vai e viaja com o time também, entendeu? Então, gente, tem que ter bastante... é importante demais a gente saber essas coisas, porque é legal saber que o Pedro Daniel tá tendo frequência nas viagens, tá? E quando eu, você e outras pessoas ficam perguntando, os donos não estão no clube, os donos isso, os donos aquilo, e eu faço isso muito aqui, tá, gente? Os donos contrataram o Pedro Daniel para ele, de fato, assumir a função ali, o papel de dono, tá? Muitas aspas aqui, tá, gente, que eu tô falando. Mas o Pedro Daniel foi colocado ali para exercer a imagem dos donos. Quem vai viajar com o clube? Pedro Daniel. Quem vai fazer uma reunião mais séria dentro do CT para falar de finanças, para falar disso, falar daquilo? Pedro Daniel. Quem vai estar no dia a dia, no CT, em alguns momentos, conversar com o jogador, acompanhar treino, ver como é que tá tocando a cidade do Galo, como é que tá a engrenagem, se tá tudo bem com o grupo de jogador, comissão técnica, Pedro Daniel. Então, além de ter frequência na viagem, ele já está tendo aproximação com alguns atletas, tá? Ele tá mais próximo do elenco e você acaba criando esse vínculo, porque o jogador vai viajar, fica no hotel, fica concentrado dentro do hotel. Às vezes o Galo reserva 2, 3 andares inteiros de um hotel, o jogador só fica lá. Tem que comprar um remédio na farmácia, o segurança vai lá e compra. Tem que fazer tal... O segurança vai lá e faz. O jogador não pode sair do hotel, então eles ficam confinados no hotel. Então você acaba criando esse vínculo. Vai tomar um café da manhã junto, vai numa sala de jogos, vai isso, vai aquilo. Os caras vão criando vínculo, entendeu? Então ele tá se aproximando dos atletas, tá? Tá entrando na esfera de departamento de futebol também, não tá só na parte administrativa, mas tá entrando também na esfera de futebol, isso é importante, tá? Faz as funções dos donos, né, de estar presente, de viajar, de aproximar, de ver como é que tá o dia a dia, né? E algo muito importante aqui agora, ele tá entrando em contato com quem a gente deve. Então o Galo deve o palestino Ivan Roman. Ele, pega o telefone, assumir a função do CEO do clube, quero ter uma relação muito boa com vocês, como é que tá a situação, me coloca a par, a dívida é X, vamos fazer um reparcelamento aqui, vamos fazer uma renegociação, confie na minha palavra, vai dar tudo certo. Ele tá renegociando dívidas antigas que a gente tem. Galo deve o Coritiba, Galo deve o Botafogo, Galo deve o Corinthians, Galo deve o Cuiabá, Galo deve o Palestino. Ele tá entrando em contato com setores desses clubes para se colocar à disposição, colocando a cara a tapa, o seu nome em jogo, para renegociar e fazer novos acordos e pagar na data certa essas situações. Então ele está entrando em contato com nossos credores, né, e fazendo novas negociações. Tá entendendo? Isso é importante. Meio que tentando limpar o nome do Galo no mercado, que o nosso nome, vamos ser sinceros aqui, eu e você aqui, o nosso nome ultimamente não tem sido muito limpo no mercado, né? Então o Pedro Daniel está fazendo esses contatos para tentar melhorar a imagem e renegociando dívida ativa, beleza? Fala galera, finalizando mais um vídeo do canal, passando aqui rapidinho só para pedir o like de vocês antes de sair do vídeo, tá? Não esqueça dessa força aí pro canal, a gente precisa, tá bom? Tamo junto.
E vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Não perca tempo, já se inscreva no canal, deixe seu like também e ative o sininho, que é muito importante para você não perder nada que segue aqui no canal. Fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo. E também, quem puder tirar um tempinho para estar compartilhando o vídeo com os amigos, é de grande ajuda aqui pro canal e a gente tem que agradecer cada vez mais. Tamo junto, até a próxima. Surge notícia, a gente volta e traz aqui para vocês. Valeu!